Oi pessoal, vim aqui repartir com vocês um pouco do resumo da lição dos adolescentes que vocês estão estudando durante essa semana, a lição número 5 do trimestre, que tem o título de Seguindo a Estrela. Eu tentei gravar esse vídeo várias vezes e apaguei os outros, gravei, apaguei, gravei, apaguei. Em um vídeo eu contei toda a história para vocês, em outro eu fiz um resumo, mas pensando bem, não é uma história tão estranha assim. Toda vez que chega a época de Natal, a gente vê na televisão, ou mesmo nas igrejas, contando a história do nascimento de Jesus, e vê ali Maria grávida, o bebezinho, os pastores que vão adorá-lo, e chega um momento ali que aparecem três figuras muito conhecidas nas festividades de Natal, que são chamados culturalmente como os três reis magos. A verdade é que a Bíblia não fala se foram três, a Bíblia não fala que eram reis e a Bíblia também não diz que eram magos. Na verdade, a palavra mais correta para dizer eram sábios, estudiosos vindos do Oriente. Quantos não sabemos. Mas eles estudaram as profecias do povo de Deus e do país deles e com a cultura deles. E apesar disso, eles conseguiram identificar que um Salvador iria nascer naquele momento. Sabe o que eu acho interessante dessa história? É que mesmo não sendo do povo de Deus, mesmo não sendo as pessoas que o povo de Deus esperava que fossem especiais nessa história de salvação, ainda assim eles aceitaram a mensagem. E muitas vezes não é isso que acontece, que a gente vê acontecendo o tempo inteiro em volta de nós. A gente tem a mensagem de Deus, a gente tem a Bíblia, a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. A gente sabe que Jesus veio uma vez para nos salvar, para deixar uma mensagem de esperança e de salvação. A gente sabe o que nos faz mal, a gente sabe o que nos faz bem, a gente sabe o que é passageiro na nossa vida. A gente sabe o que a gente vai sentir um prazer agora, mas depois não vai ter valido a pena. A gente sabe que muitas coisas a gente precisa trabalhar e se esforçar e correr atrás, que mesmo que seja duro, difícil e doloroso, em algum momento vai valer a pena, a gente vai ter construído coisas boas. A gente sabe de tudo isso. Mas será que a gente está dando valor? A gente vê essa história desses homens que já eram poderosos, que já eram reconhecidos, que já eram sábios, se curvando diante de um bebezinho pobre, nascido no país que nem era o país deles, mas reconhecendo que aquele Deus que eles aprenderam, aquele Deus de que uma terra estranha falava, que era o Deus dos judeus, ele era o Deus verdadeiro. Assim acontece com o Espírito Santo. Ele toca o coração das pessoas, não importa onde elas estejam. Muitas vezes a gente está dentro da igreja e a gente está com o coração fechado, muito fechado para poder ouvir a voz de Deus, muito fechado para poder reconhecer quando Ele fala com a gente. A gente está com o coração tão aberto para ouvir qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, para ouvir as nossas próprias vontades, que a gente não escuta a voz de Deus. Essa história sobre esses sábios que vêm do Oriente, que estudam as profecias do povo de Deus e seguem uma estrela, que no livro O Libertador, vocês vão ler o capítulo 6. Quem não tiver o livro, me avise, eu mando para vocês o capítulo, faço um resumo, vocês que sabem. Nesse tempo de pandemia a gente não consegue conversar muito, mas eu tô no grupo ali para vocês. Mas vocês vão ver ali que essa estrela, na verdade, não era uma estrela, mas era um grupo de anjos que guiou esses homens até o templo de Jerusalém, onde eles tinham certeza que o povo de Deus estaria fazendo uma festa, porque o Salvador do mundo iria nascer. E eles chegam lá e só encontram desprezo, indiferença, e um rei meio desesperado, tentando enganar eles, e pelo jeito foram meio enganados no começo de que ele também queria adorar esse novo rei que iria nascer, e a gente sabe que não, ele não queria fazer isso, só queria saber onde que estava esse rival.
Eles ficam ali por um tempo e descobrem ali que é através dos sacerdotes que era Belém, a cidade de Davi, a cidade do rei, do passado, do povo de Deus, é ali que nasceria o menino. E quando chegam lá, encontram uma manjedoura, num lugar pobre, simples, José, Maria, o bebezinho na manjedoura, e eles reconhecem. Eles não precisam ver fogos de artifício. Eles ainda acham que talvez a estrela seja só uma estrela e não anjos. Eles não precisam ver nada de sobrenatural. Eles só encontram o bebezinho e aquela indicação. Mas daí vocês podem falar para mim, ah não, mas a estrela parou ali, exatamente no lugar onde estava o bebê, eles reconheceram. Mas gente, Deus faz tanta coisa todos os dias para nós, para mostrar que Ele protege, que Ele cuida, e a gente não reconhece. Talvez eles pudessem também não reconhecer, dar alguma desculpa, ah não deve ter ser exatamente aqui, não deve ser exatamente isso, a gente chegou em nada, só tem aí um menino simples, uma criança pobre, não pode ser essa criança. Mas quando a gente tá com o coração alinhado com a vontade de Deus, quando a gente tá buscando, mesmo quando a gente não tá bem, quando a gente tá mal, mas a gente tá clamando, tá buscando, tá querendo entender, tá querendo conhecer Deus mais, quando isso acontece, Deus se revela para nós de maneiras incríveis ou de maneira simples, mas quando Ele se revela, a gente sabe que é Ele. E esse é o mais importante. Esses homens entregam presentes muito caros para o bebezinho, ouro, incenso e mirra, como a gente sempre fala no Natal, mas eles vão embora com o coração cheio de alegria. Deus avisa para eles em sonhos, não voltem para avisar Herodes. E eles vão por outra rota de volta para o país deles, onde eles viviam. E aqueles presentes são muito importantes, porque é com esses presentes caros que José e Maria podem levar o menino para o Egito. Então, Jesus fica ali um tempinho como bebê, vivendo no Egito, porque o rei Herodes manda matar todas as crianças menores de 2 anos ali na cidade de Belém e nos arredores, com medo daquele possível rei. Os sábios não voltam para contar nada para ele, então ele manda matar. Depois ele, de um tempo, o próprio Herodes morre de uma maneira trágica. E então Deus avisa que o menino Jesus pode voltar e não para a cidade de Belém, mas ele acaba indo, José e Maria e Jesus acabam indo para a cidade de Nazaré, onde Jesus cresce e onde ele vive a maior parte da sua vida. Gente, essa história a gente conhece, escuta sempre. Para mim, o mais importante é que estrela que a gente está seguindo, que Deus que a gente está deixando de reconhecer, ele se mostra de várias formas e a gente não está enxergando, ou a gente está enxergando e está vendo as maravilhas acontecerem. Deus existe independente de como está a sua vida espiritual. Isso é muito importante que você entenda. Mesmo quando você deixa de acreditar, Deus ainda está ali. Mesmo que você decida em algum momento, eu não quero saber de nada, não quero saber de Deus, Deus ainda está ali. Deus não deixa de existir porque você desiste dele. Então não desista. Vamos estudar a lição durante essa semana. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, a gente vai estar estudando juntos, me procurem no grupo. E se lembrem que já estava profetizado há muito tempo que viria esse Salvador. Esse Salvador veio, deixou uma mensagem, deixou um recado, deixou tudo que a gente precisa para ter uma vida eterna. Tudo. Então ele vai voltar. E vai voltar logo. Para encerrar aqui, em Números, lá no Antigo Testamento, se conta que um homem chamado Balaão, que ia lançar maldições contra o povo de Deus, acaba profetizando. E no capítulo 24 de Números, numa partinha do versículo 17, ele profetiza milênios antes de Jesus vir. E ele diz assim: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto.
uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro. E essa era uma das profecias que provavelmente aqueles sábios estudaram. De Israel vai vir um rei. E a gente vai reconhecer ele através de uma estrela. Você está reconhecendo esse rei? Se não, por quê? Ele não deixa de estar aí porque você acha que não está vendo. Então vamos estudar e uma boa semana para todos vocês. Tchau!